Né? Então, assim, há uma necessidade de valorizar o raciocínio, há uma necessidade de valorizar quem tem, quem presta atenção, quem faz anotação, né? Porque uma questão é essa, né? Ah, mas eu não decorei, um monte de coisa para decorar, eu não decorei. Mas tudo bem, eu estou pedindo para você decorar, é preferível que você decore. Mas se você não decora, anota aí que amanhã eu vou te perguntar de novo a mesma coisa. Então anota aí que aí você vai tentar decorar, você vai tentar reproduzir decorando. Se não conseguir, consulta o texto que você mesmo escreveu. Aí às vezes você vê que às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Escreve, depois não consegue entender o que próprio escreveu. Então, peraí, vamos conversar. Vamos conversar. Você não está conseguindo entender nem o que você próprio escreveu, então vamos sentar, né? Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes é uma questão de português, não é de história, saca? Etc, 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 etc. Agora, vocês percebem que isso que eu estou dizendo para vocês, que é mais complexo do que só conteúdo, só dá para fazer em sala de aula. Outra coisa, além de que só dá para fazer em sala de aula, você entende que ninguém nasce sabendo isso que eu estou dizendo. Eu meio que aprendi isso aqui através da internet, sim. Aprendi através da internet, sim, porque é isso aqui. Eu enxergo vocês, eu sei quem vocês são, né? Em certa medida, a gente está fazendo uma aula continuada há 10 anos com alguns de vocês. Então eu consigo enxergar, e muitos entraram há 2 anos atrás, muitos entraram há 1 ano atrás. Então eu consigo enxergar do que eu estou falando com vocês, o que eu estou conseguindo passar, o que está sendo absorvido, o que bate na parede, cai no chão e volta, não dá para, sabe, quando claramente aquela maneira de eu me expressar não funcionou e tal. Então isso me deu uma certa prática de reconhecimento é diferente, claro que é diferente, porque eu só consigo acompanhar através dos textos que vocês respondem, e, portanto, eu só consigo acompanhar quem participa de fato, quem está conversando comigo, né? Mas eu consigo enxergar pessoas que não entendiam o que eu queria dizer e, com o passar do tempo, passaram a entender, e etc, e etc, etc. Então, eu posso dizer que, em certa medida, eu aprendi isso que eu estou relatando para vocês como prática individual que eu estou tendo agora em sala de aula, que é a mesma prática, ou em certa medida ela foi semeada por essa prática que eu já tinha aqui com vocês. Então, Francisco está me fazendo uma pergunta muito justa. Ele está perguntando assim: só dá para fazer isso com sala de aula não muito grande. Eu dei sorte. Então, essa primeira turma que eu peguei, por causa do que eu já mencionei no início, talvez você não estivesse aqui, Francisco, é que as salas não eram muito grandes. Então, dá para fazer isso, um acompanhamento mais próximo. Então, veja, uma das maneiras para melhorar a educação é não permitir salas lotadas, né? Porque aí o professor consegue ter esse trato que eu estou dizendo para vocês, né? Só que aí, para ter não ter salas lotadas, o que você precisa? De mais professores. Será que o governo vai querer contratar mais pessoas? No capitalismo é difícil, né? Porque cada contratação dessa é um gasto. E aí é coisa do orçamento da República, e pipipi, popó, desgraça. Mas assim, no mundo ideal, né, não teriam salas lotadas. Né? No mundo ideal, não teriam salas lotadas. Ó, o Nico Solax está dizendo assim: nas minhas aulas de terceiro ano era quase 100 alunos. Você tá maluco? Eu tô dando aula para 10 pessoas, 15 pessoas. Né? Em 15 pessoas dá para fazer. Em 100, alguma coisa disso que eu tô falando se perde. Obviamente se perde. Né? Obviamente se perde. E é isso, ó, o Caboclo tá dizendo assim: tem outra coisa, que são alunos que estão cansados, que têm salas noturnas, e isso é verdade. Então, assim, tem benefícios e tem prejuízos, né? Então, benefício, sala mais curta. Prejuízo é porque os alunos já estão cansados e tal. Aí, às vezes, você tem que puxar. Aí, às vezes, você puxa e a pessoa fica meio assim e tal, aí você tem que ter um tato, né? Pra você, não, tudo bem, não vou encher tanto o saco, deixa ele mexer nessa porra desse celular um pouco também. Deixar um pouco. Aí você deixa, e aí daqui a pouco você pressiona e volta. Não, mas também não vai ficar com essa porra desse celular o dia todo, brincando, né? Não vai ficar com essa porra. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: esse tipo de coisa só dá para aprender e desenvolver na prática, beleza? Então, primeiro ponto dessa discussão: esse tipo de coisa só dá para aprender na prática. Segundo, além desse tipo de coisa só dá para aprender na prática, você tem que ter professor. Vocês percebem que você tem que ter professor que acredita nisso, que esse é o objetivo de dar aula? Vocês entendem o que eu quero dizer? Esse é o objetivo
de dar aula se as pessoas não acharem que esse é o objetivo de dar aula, ensinar conteúdo, desenvolver capacidades cognitivas e desenvolver o interesse. Claro que não é só isso, eu estou citando aqui, numerando algumas coisas, mas se você não tem essa perspectiva que a função do professor é fazer melhorar os alunos, que a função dele é dar o conteúdo e quem quiser que assista, quem manda você não está interessado, se a pessoa pensar desse jeito, morreu. Tipo assim, aquela aula vai ser aproveitada por 2, 3 pessoas e o resto que se foda, porque eles não vão estar interessados de primeiro. Você tem que meio que seduzir ao interesse pela matéria. Se isso não acontecer, morreu. Você vai dar aula ali para 30 pessoas, 2 vão escutar e o resto que se foda. Que bom, Eric. Que bom ouvir isso de vocês. Que bom mesmo. Então. Então, veja, o que eu estou tentando narrar para vocês, por favor, não tentem transformar isso que eu estou dizendo para vocês em uma coisa assim, mas isso pela pedagogia de não sei aonde, pela pedagogia de não sei o quê, pela pedagogia de não sei o que lá. O que eu estou dizendo é mais simples de você ter um pós-doutorado em educação quântica de cabeça para baixo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, o professor tem que se convencer que a função dele é tentar melhorar aqueles seres humanos que estão ali na aula dele. Ele não está ali para cuspir aquilo que ele aprendeu e ir embora. Chutar o balde e ir embora. Ele tem que ter essa capacidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? É bem básico. Se você não tiver interessado minimamente em melhorar aquelas pessoas, se você achar que a sua função é entrar, mostrar a matéria e sair, você vai fracassar miseravelmente em fazer compreender a matéria. Entende? Vai falhar miseravelmente. Ninguém vai se interessar em olhar para sua cara. Você vai perder muita capacidade de atenção, de prender a atenção das pessoas. Isso é muito adaptativo. Isso é muito adaptativo. Tem hora que a turma está toda de boa, está toda interessada. Tem hora que não está. Então tem hora que o trato é um, tem hora que o trato é outro. Você tem que... É como um jogo de futebol. Você entra para jogar futebol, você não vai jogar sempre igual, depende do time adversário. Pô. Se o time joga na retranca, é um tipo de atitude. Se o time joga todo na ofensiva, você tem que lidar com aquela nova realidade. E eu peço de verdade atenção para que vocês não transformem isso aqui que eu estou dizendo numa super aula de educação em 700D. Tudo que eu estou dizendo é, o professor tem que estar inclinado à pretensão de melhorar aquelas pessoas. Qual é a sua função? A sua função é melhorar aquelas pessoas. Se você não consegue, a culpa é sua. Mas o time adversário era muito bom, né? Pensando no futebol aqui. Mas o time adversário era muito bom. Não interessa, você vai lá e entrega tudo que tu tem, né? Se o time adversário era muito bom, o que eu quero dizer aqui na metáfora brincando é, se os alunos estão muito complicados, você tem que saber se adaptar até aprender a lidar com os complicados e com os de boa, entendem o que eu quero dizer? Você tem que lidar com a matéria-prima que te deram, porque você está lapidando uma criança preciosa. Entendem? Se o objetivo não for lapidar a criança preciosa, seja ela insuportável ou não, você não devia estar dando aula. Entendeu o que eu quero dizer? Você tem que dar aula pro aluno merda e pro aluno de gente boa que tem futuro, que vai virar o Einstein 2.0. Você vai ter que dar aula para esse cara e para aquele menino que tem problema em casa porque a mãe apanha do pai, etc. Você vai ter que dar aula para os dois. E você tem que tentar melhorar os dois. Claro que você não vai salvar todo mundo. Tem gente que não quer ir pronto, mas o que eu estou dizendo é, a inclinação do professor tem que ser buscar melhorar todas aquelas pessoas que estão na sua sala. Seja ele aquele bicho insuportável, que adora fazer uma piada e não sei o que, seja ele o bicho insuportável, seja ele o cara que é o cara que você sabe que está encantado com aquelas matérias que você está apresentando. Entenderam?